Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Deus abençoe a todos. Tem um tempinho que eu não gravo um vídeo para colocar aqui no YouTube, no Facebook. O motivo todo mundo já sabe, eu tenho feito uma live ao vivo toda sexta-feira na página da Igreja Reino Church em Imbu. E gostaria de convidar vocês para estar conosco lá toda sexta-feira às 18 horas. Tem sido um tempo maravilhoso, um tempo que Deus tem nos ensinado muito, tá bom? Eu gostaria de fazer um videozinho aqui agora, bem rápido, falando sobre decepção, ou decepções. Infelizmente, as decepções, elas tiram de nós a visão que temos de Deus. E isso nos leva por um caminho que ele vai contra o propósito que Deus tem para cada um de nós, Então, que decepções são essas, Romário, que você está falando? Deixa eu dar uma arrumadinha aqui. Essas decepções, muitas vezes, está dentro da igreja, Infelizmente, devido a muitos fatos ocorridos dentro da igreja, por exemplo, a gente vê pessoas que a gente tinha pessoas que a gente olhava para ela e via Deus nelas, E via pessoas excelentes, pessoas de um caráter extraordinário, pessoas honestas. Pensa que não, essas pessoas saem da igreja porque roubou a igreja, saem da igreja porque fez alguma coisa errada, porque cometeu adultério. Então, aquela expectativa que a gente tinha naquelas pessoas faz com que a gente se decepcione, porque nós olhávamos para ela outrora como exemplos de vida. E a partir do momento que aquele exemplo de vida se torna uma decepção na nossa vida, a gente acaba muitas vezes saindo da igreja. O pior problema não é sair da igreja. O pior problema é, além de sair da igreja, voltar para o mundo e cometer todas as práticas que fazia anteriormente, que há pouco tempo você estava abominando, que há pouco tempo você estava ajudando pessoas a se libertar daquilo ali. Então, veja, as decepções, elas tiram a nossa visão de Deus e colocam as nossas visões nas pessoas que fizeram tais coisas, e através daquilo ali, ao invés da gente querer até mesmo ajudar aquela pessoa, a gente se torna igual a ela. Você consegue entender isso? A gente tem uma pessoa como exemplo na igreja. E aí, essa pessoa comete algo aos nossos olhos imperdoáveis. Porque para os olhos de Deus não existe essa palavra. Mas aos nossos olhos imperdoáveis. E aí a gente olha para aquela pessoa que tínhamos como exemplo e ficamos decepcionadíssimos. Poxa, como pode? Fulano fez isso e tal, era um exemplo e tal. Só que aí, aquela decepção, o que é que ela faz? Ela faz com que eu fique como aquela pessoa. Porque qual que é o pensamento? O que é que eu quero levar vocês a pensar? Poxa, se fulano de tal, que era um exemplo para mim, cometeu aquilo, eu não tenho mais motivo de ficar na igreja. Eu vou sair também. E aí você condena o ato que ela fez e você sai da igreja por aquele ato e você vai cometer as mesmas coisas, ou até piores do que ela fez, ou coisas até piores do que você fazia antes de vir para a igreja. Então essas decepções tiram a visão de Deus, aí você perde o propósito, você perde tudo aquilo que Deus escreveu para você seguir, E eu quero falar para você ficar atento a essas coisas, porque se alguma pessoa, algum membro da igreja que tem certa relevância errou, e você não quer continuar mais neste ministério, saia deste ministério, vá para outro ministério, mas não saia da presença de Deus, entendeu? Porque as pessoas fazem isso, elas saem da igreja
e saem do propósito de Deus. E eu quero falar para você, se você quiser sair da igreja, saia, mas não saia do propósito de Deus. Não se desligue do propósito de Deus. Não se permita desconectar-se do propósito de Deus. Continue no propósito de Deus, independente do que você vê, do que você possa ver. Eu, contando aí o tempo que eu fui para a igreja, o tempo que eu saí da igreja, eu vou para a igreja aí desde os 5 anos de idade, né? Eu ia com meu avô, minha avó e minha tia. E depois eu saí, depois eu voltei, contando aí, eu devo ter mais ou menos uns 20 anos que eu caminho para a igreja. E eu já vi muita coisa errada, mas muita coisa errada mesmo, de pessoas que eram próximas, de amigos meus, de pessoas que faziam parte do meu convívio familiar. Mas isso nunca me afastou de Deus. Mas da igreja me afastou, porque eu não entendia por que aquelas pessoas faziam aquilo. Mas de Deus nunca me afastou. Então, o que aconteceu na minha vida? Cada vez que isso acontecia, eu me apegava mais a Deus. Cada vez que isso acontecia, eu lia mais a Bíblia, eu me esforçava mais, eu queria saber mais de Deus. Eu queria saber o porquê que essas coisas aconteciam. Pessoas que estavam tão firmes no propósito de Deus, de um dia para a noite sair, fazer coisas que não tinha nada a ver com Deus. Assim como Davi estava lá firme no propósito, o homem segundo o coração de Deus. Pensa que não, comete adultério, programa um assassinato, você vê? Então eu ficava, por que essas coisas aconteceram? Por onde caíram, onde erraram? E aí, estudando e buscando em Deus, Deus veio me dar as respostas para tudo isso. Então hoje eu posso falar para você que eu posso enfrentar qualquer decepção na igreja, que eu vou continuar firme, eu vou continuar forte na presença e no propósito de Deus. E eu quero determinar essa palavra para você também. Não importa o que os seus olhos vejam, o que importa é o que Deus é, e Ele nunca nos decepciona. Pensa nisso, pense nisso. E se você é uma dessas pessoas que se decepcionou e saiu dos caminhos do Senhor, eu falo para você agora, volte para os caminhos do Senhor, porque Ele não tem nada a ver com as atitudes das pessoas. As pessoas fazem o que elas querem, ou seja, para o bem, ou seja, para o mal. Então, é como se você culpasse a Deus de algo que ele não fez. Ah, o fulano errou, vou sair da igreja, vou sair da presença de Deus, estou nem aí para nada mais. Você está culpando a Deus por algo que ele não fez. Se você olhar para Jesus, você sempre vai estar diante de Deus e cumprindo o propósito que Ele quer que você cumpra. Então olhe sempre para Jesus. Deixe tudo de lado. Deixe todas as pessoas que cometem tais coisas que te decepcionam de lado. Se você puder, ajude-as. Porque chega de gente apontando o dedo e colocando mais o dedo na ferida ainda. Tá bom? Um abraço. Deus abençoe vocês. E até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.